Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. Se você for ver um paciente com toque, ele é um super formador de hábitos. Ferrou, velho. Ô Maurício, essa mania que eu tenho de ficar arrumando os potinhos, isso é um toque? Isso é um toque? Ou... Não, pode ser um traço de toque. Pode ser um traço, mas não necessariamente um toque. É mó legal, você fica na frente dele, ele vai ajustando todas as canetas, deixando as canetas tudo viradinhas assim. Pode ver que eu já centralizei minha garrafa no porta-copo. Eu percebi. E se deixar assim, você consegue segurar? Daqui a pouco eu vou. Eleva um pouquinho a sua ansiedade? A sua ansiedade sobe um pouquinho? Não, mas eu vou olhar pra você e olhar pro negócio. Vai ficar chamando. Exatamente. Aí quando você vacilar no olho, porque eu sou um cara educado, eu não quero te corrigir na minha frente, eu vou lá e arrumo minha garrafa. Entendi. E aí eu vou estar pensando, arruma na porra da sua garrafinha. Entendi. Assim, Entendi. Vou botar Bagunça assim sua, não vou a botar minha. assim pra não dar. Mais ou menos Música, isso. arruma aí, música, pra não dar ruim. É que se você pensar assim, ó, qual que é a diferença entre um diagnóstico clínico de uma pessoa com toque e de uma pessoa com traços de toque? A pessoa com alguns traços... Por exemplo, tipo o Roberto Carlos, por exemplo. Falam que ele é um cara que tem uns toques muito loucos, né? Assim, né? É que se você pensar, por exemplo, um atleta de fisiculturismo, ele tem que ter algum grau de toque, cara. Como é que você vai conseguir fazer tudo aquilo de um jeito... Você tem que ser um pouquinho obsessivo. Não no sentido ruim. Eu fui lá no Ironberg Floripa, o Correia contou como é que ele é em preparação, assim. O cara olhava 20 vezes se tinha 200 gramas de arroz no negocinho. Ele tirava e botava, tirava e botava. Então você tem que ter algum tipo de grau de preocupação em executar aquele comportamento de uma forma muito fechadinha e muito bonitinha. E isso, obviamente, faz sentido, porque a região que é envolvida por isso é a mesma região que envolve hábitos. E a mesma região que envolve vícios. Aí eu pergunto para você, se eu tiro o treino de vocês deprimem, provavelmente. Agora Ou uma fica pergunta. estressado. Até quanto isso é natural, bom, e até quanto isso começa a se tornar algo perigoso? A gente tem um manual para fazer diagnóstico chamado DSM-5. Se você ler lá, você vai se enquadrar em todos os critérios. Se qualquer pessoa ler aí do nada, vai se enquadrar em tudo. Aconteceu comigo na graduação. Eu queria fazer psiquiatria. Você tem tudo, aquela porra lá. Cara, aí eu peguei o DSM. Na época era o DSM-4. Eu li o DSM-4 e falei, cara, eu tenho toda essa porra, velho. Aí Não, quero que você veja. Depois você manda pra mim esse DMS5 ou você faz. Mas é que assim, ó, é que aí você que tá. fica assustado, cara. Quando você for ver, fazer uma parte clínica, não é fácil se enquadrar naqueles diagnósticos. Se você ler por cima, Você tem por exemplo, tudo, na cara. depressão, Não, eu vou fazer. sentir-se triste eventualmente, pô. Todo mundo se sente triste. Desculpa, eu tava com medo de ir na aula e a professora falou assim: não, filho, vem cá, fica aqui até depois do horário que você vai ganhar uma camisetinha e um remedinho. É que se você olhar lá, você vai perceber que existe uma lista de critérios, só que você tem que ter uma quantidade específica. Aqueles critérios precisam existir num tempo e numa intensidade específica, não podem ser melhor explicados por outra coisa. Então isso é bom ser feito com um profissional. Sim. Procura um profissional para fazer Porque uma senão análise você vai ter clínica. respostas muito intuitivas. Sim. Tá, se você botar no Google isso aí, você vai se autodiagnosticar errado. Tá? Que acontece muito. Não salva ninguém. Tá? Acontece muito. Agora, a sua pergunta, quando que passa o limite do traço para disfunção? Isso. Um critério específico lá. Vocês, em quase todos os transtornos, tem esse critério. Mesmo você fechando os outros diagnósticos e tendo sintomas, você só tem o transtorno se isso impacta significativamente a sua qualidade de vida pessoal e profissional. Tá Se aí a não sacada. impacta, amigo, Tá tudo bem. você é obsessivo com treino, com dieta e tal, velho, se isso te ajuda, Agora, te se deixa isso bem, te isola, aí começa a complicar. se isso atrapalha nas suas relações de trabalho, Aí começa a complicar. se você começa a ter problemas no teu trabalho, com Relacionamento, aí pode ser um transtorno. Enquanto não Esse for é o isso, grande- esse é o limite onde a gente exclui o diagnóstico ou faz o diagnóstico. Wesley, eu tenho uma pergunta pra você. Mas pra você fazer essa percepção, você tem que ter crítica, né? Tem que ter. E quando o paciente ele não tem crítica? É, Mas antes fala o que é crítica pro pessoal. É que também. assim, ó, É isso que eu ia falar. Explica pro pessoal o que é a crítica no ponto da psicanálise. Né? é que assim, ó, existe uma das grandes limitações da psicologia clínica hoje é que a gente tem algumas ferramentas para fazer a testagem
eventualmente, se precisar, quantitativamente do paciente. Então, ver o humor dele, coisas que são qualitativas, tentar transformar em quantitativa. Mas, via de regra, o diagnóstico é feito por entrevista clínica. Então, você senta com o paciente e conversa com ele. O problema é quando o paciente acha que aquilo não está prejudicando ele. Então, o paciente ele fala, não, mas tá tudo bem. E aí você... O clínico experiente, ele não vai parar no paciente. Porque, desculpa aí, pessoal da psicologia, mas lembre, o paciente mente. Tá? O paciente mente. verdade. Esconde coisas. Já dizia o Dr. House. Às vezes tá uma... Gregory todo House. mundo mente. Todo mundo mente. Às vezes Everybody tá uma zona em casa. Fala, não, tá tranquilo. Tá na cabeça dele. Aí você vem falar com a mulher dele ou com o marido. Cara, ninguém mais aguenta o cara, entendeu? O cara tá gastando, agressivo, impulsivo e bebendo mais. Então, o profissional clínico com mais experiência, antes de ver um diagnóstico, ele fala com a rede de apoio da pessoa. Se for um adolescente ou uma criança, fala com os professores. Tenta dar uma entendida se o comportamento. Porque se você ficar na pessoa, às vezes ela acha que está tudo bem. Ela não tem um juízo muito bom ali para tomar aquela... Ou ela esconde alguma coisa. Então, o diagnóstico clínico hoje é feito dessa forma. Você chama o paciente, faz esse tipo de entrevista e, dentro do possível, faz o diagnóstico.